noite. Você está no NBP, nos bastidores do poder. Senador, eu queria começar perguntando para o senhor, aconteceu aquele fato de que o senhor falou para os jornalistas que tirassem foto dos celulares dos parlamentares poderiam ter a credencial cassada. Sim. Eu queria saber se o senhor, enquanto jornalista, até mantém essa posição de cassar as credenciais, mas, em contrapartida, se o senhor acredita que poderia haver um certo mal-estar com o Supremo, visto que em 2023, quando teve a CPMI do 8 de janeiro, e teve o relator, o presidente Arthur Maia, que o ministro Fux derrubou a decisão dele. Então, como que o senhor avalia essa fala, se o senhor mantém que vai derrubar a credencial dos jornalistas e se acredita que poderia criar um mal-estar com o Supremo? Pois não. Olha, é muito bom a gente falar sobre esse assunto, porque ali eu não sou um jornalista, eu sou o presidente da comissão. E eu preciso fazer com que as regras sejam cumpridas. Quando os parlamentares se queixaram que os cinegrafistas e fotógrafos estavam focando os telefones celulares, eu precisei lembrar a todos ali que há um código de conduta que os veículos assinam quando recebem a credencial. Foi feito pela advocacia do Senado e que todos concordaram. Um segundo ponto, é muito estranho a gente cumprir a lei, exigir que ela seja cumprida numa CPI, mas ao mesmo tempo querer desrespeitar a lei do sigilo. Porque o sigilo telefônico ele é protegido pela Lei de Proteção de Dados. O seu telefone e o meu, só podem ser quebrados mediante uma decisão judicial. É uma incoerência. Nós, ali naquele momento, dizer, olha, pode fotografar uma informação particular, que isso é contra a lei. E eu lembrei esse código de conduta. E se acontecer e um parlamentar se queixar que teve essa privacidade, né, divulgada em algum veículo, eu não tenho outra saída senão cassar a credencial do veículo. E vamos para o Supremo, porque tenho certeza, me dará ganho. Eu não quero que isso aconteça, quero deixar bem claro. Mas é muito esquisito, né? A gente está ali exigindo que a lei seja cumprida, a imprensa, né, eu, enquanto jornalista, defendendo a Constituição, e de repente eu permiti que o sigilo seja quebrado, que é contra a legislação. Então, criou-se uma situação que, se foi algum tipo de ameaça, eu peço até desculpas, que não foi nunca a minha intenção. Mas eu, como presidente da comissão, sendo provocado pelos parlamentares, eu tenho que agir. E agir, muitas vezes, é o lado chato dessa história, foi o que acabou acontecendo. Mas o senhor teme que isso possa criar um mal-estar com o Supremo? Supremo? Que não. Acredito que não. Acho que ali ficou muito claro que o limite é a convivência. É uma sala pequena, né? Uma sala onde a gente tem que ter ali um bom relacionamento. A única coisa que eu não gostei foi dizer que se tratava de uma censura. Uma colega minha que falou, olha, a pessoa que é um holofote, faça um holofote pelas ideias, né? Não por recortes falsos, porque não há nenhum tipo de censura. Foi apenas um alerta de que há um código assinado pelos veículos e que a gente vai cumprir, porque é a legislação, né? Nós não podemos, vamos dizer assim, tornar a Constituição obrigatória para uns e para outros não, até nós mesmos da imprensa. Né? O sigilo de telefone é um sigilo protegido por lei. Certo, perfeito. E falando sobre os trabalhos da CPMI, houve de fato um acordo com a base do governo para, por um lado, aprovar o plano de trabalho do relator Alfredo Gaspar e, por outro, não convocar o irmão do presidente Lula, o Frei Chico, nesse primeiro momento? Não houve esse acordo em momento algum. O que nós acordamos foram procedimentos. Convidarmos todos os ex-ministros, convocarmos todos os diretores do INSS, todos os superintendentes e aqueles que foram ligados aos benefícios. Fora isso, todo e qualquer nome, e eu quero deixar isso bem claro, todo e qualquer nome que aparecer durante a CPMI, seja irmão de presidente, seja parente de deputado, de senador, se ele aparecer como beneficiário, autor ou em algum momento influenciador dos desfalques, nós vamos convocar. Nós vamos colocar em requerimento e vamos para a votação. Esse assunto ontem circulou com muita força de que a gente estaria blindando essa pessoa. Nós não estamos blindando ninguém. Da minha parte do relator, se aparecerem fatos, a gente chama isso de nexo causal. Se houver nexo causal, qualquer um pode ser chamado à CPI. Agora, eu não vou permitir que a CPI vire um palco político. Então, vamos chamar essa pessoa porque essa pessoa está ligada a tal governo. Não. Por que vai ser chamado? Por que nós vamos expor essa pessoa? Ela participou de que maneira?
não é? Eu falo como jornalista aqui. 23 anos, vocês mostram diariamente N operações do Ministério Público, da polícia, dão entrevistas dizendo que as pessoas são os maiores cafajestes. Aí, quando é daí a 2, 3 anos, a pessoa é absolvida. Aí destruiu o patrimônio, a família, a honra, o nome da pessoa, e a gente não dá retratação. Eu não vou permitir que isso aconteça na CPMI. Que inimigos ideológicos ou políticos usem os depoimentos para expor o lado oposto. Agora, repito, se nós chamarmos qualquer pessoa e a pessoa disser não, fulano de tal recebeu, fulano de tal, nós vamos convocar essa pessoa. Isso aí é muito tranquilo. Eu tenho até uma dúvida enquanto convocação e convite. Houve um acordo também com a base do governo a respeito dos convites e das convocações. Eu já iria propor que os ex-ministros fossem convidados e os servidores públicos e os investigados convocados. Porque os ex-ministros, até o momento, não respondem absolutamente nada. Então, eles não vêm, de certa forma, como investigados. Ainda não. Porque, de um jeito ou de outro, é o seguinte: se a pessoa estava num cargo de chefia, não tomou providências para evitar as fraudes, isso é crime, chama prevaricação. Então, de um jeito ou de outro, a gente vai ter uma forma de enquadrar quem quer que seja que não tomou providência. Se chegar um ex-ministro e falar assim, não, eu na data tal mandei investigar e mandei. Então ele cumpriu o papel dele. Mas se deixou graçar, ou seja, se deixou crescer e não tomou providências, acaba que pode ser indiciado por prevaricação. Então eu aceitei, o relator fez os acordos, a gente convidar aqueles que não vêm como investigados, mas aqueles que já estão denunciados no inquérito da Polícia Federal, em um dos, né, que são 14 inquéritos, me parece, ao todo, que estão no Supremo. E esses vêm como convocados. E os servidores de carreira que, constitucionalmente, são obrigados também a comparecer à CPMI. Em relação aos bancos, a CPMI também pretende investigar os bancos que eventualmente tiverem alguma participação nos descontos legais dos consignados? Sim, olha, a CPI, o objeto dela são descontos irregulares. Valeu demais pela audiência de hoje. Não esquece de seguir a gente, isso é muito importante. Deus, família, pátria e liberdade.